Ei, gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Caio. Bom dia, gente. Tudo certo com vocês? Bom dia, Fernanda. Beatriz, como é que você tá, Beatriz? Leide. Cadê a Beatriz? A Beatriz falou ontem, eu fiquei preocupada com ela. Luana também tá aqui já também mandando bom dia. Gente, vocês estão me ouvindo? Tudo ok? Tranquilo? Estão me ouvindo? Só deem um okzinho aí, tá? Beleza? Tranquilo, ouvindo? Ok? Beleza, Iago? Gente, bom, então, retomando aqui os nossos estudos, espero que ontem, depois da nossa aula, vocês tenham realmente se sentido mais tranquilos, mais seguros para a prova, né? Eu até entrei ontem à tarde também na reunião lá que vocês tiveram com a coordenação, para ver se vocês iam perguntar novamente o que eu já tinha falado, né? Falei, deixa eu ver esse pessoal que já fez aqui os testes e tal, se ainda ficaram com algumas dúvidas ou se estão voltando para... Bom, eu compartilhei não, né? Baixei o vídeo lá no YouTube da aula de ontem. Espero que vocês... A Samara, você estava, Samara, na reunião de ontem? Porque tinha muita gente, né? Eu vi mais as pessoas que se manifestaram. Não sei se vocês ainda estão aí com alguma dúvida, como é que estão as coisas. Eu vi ontem também, eu entrei, mas não tive tempo ainda de começar a corrigir. Eu vi que algumas pessoas já postaram os trabalhos lá no... caiu o seu Wi-Fi. Nossa senhora, esse que é o pânico, né? Esse que é o medo. Teve um dia que também que acabou a luz. Ai, gente. E hoje também não tá. Eita, gente, nossa senhora. É por isso que vocês têm que desenvolver aí um plano B, porque isso acho que aconteceu até uma vez na sala de vocês, que eu abandonei a aula pelo computador e usei o 4G do celular, porque acaba que bem ou mal, porque aí no 4G não falha, né? Pelo menos acreditamos nisso daí, que não vai falhar, né? Gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Como é que estão as coisas? Tá tudo tranquilo? Estão prontos aí, preparadíssimos para encarar? Vai ser tranquilo, né? Também acho que vai. Rodrigo tá sem dúvidas? Que bom, então. Não, mas que bom, é o que a gente quer, né? Que todo mundo fique devidamente tranquilo e esclarecido, né? Bom, eu acho que eu participei, mas eu acho que o pessoal, às vezes, nossa senhora, gente, tem que ter muita paciência, né? A Aline é uma santa, porque o pessoal entra na reunião atrasada e começa a perguntar várias vezes aquilo que ela já falou e não sei mais o quê. Bom, pelo menos os meus alunos não vi quem tinha resolvido prova ou quem tinha assistido, né, a aula de ontem. O pessoal não apareceu lá fazendo umas perguntas que não tinham muito sentido. Então, eu julguei que vocês, pelo menos no que dizia respeito assim, ao meu papel, as coisas estavam esclarecidas, né?
Gente, então, vamos lá dar continuidade ao nosso estudo de prescrição, tá? Ontem acabou que a gente ficou praticamente a aula inteira falando sobre a prova, né? Testamos lá, mas eu acho que era importante, exatamente para que vocês pudessem se sentir mais seguros. E eu também queria... Amanhã vou fazer a mesma coisa com os alunos com os quais ainda não tive aula, porque a gente quer ver, tá seguro mesmo, para que as coisas não falhem, né? Para que a gente possa, enfim, ter um término de semestre tranquilo, de paz, né? Pessoal, então, vamos lá, feitos todos aqueles esclarecimentos, já que vocês não têm nenhuma dúvida. Só eu que fiz o teste, mas hoje vocês tiveram aula, hoje era só a minha aula? Porque eu acho que terça-feira vocês têm só a minha aula, não é? Vocês não têm aula antes da minha, né? Pelo que eu me lembro dos horários de vocês, hoje é só a minha. Então, na verdade, mas ontem vocês tiveram, depois da minha aula, vocês tiveram aula de quem? Do professor Diego. Provavelmente amanhã alguém deve... A Aline também ontem, na reunião, ela disponibilizou lá o link para vocês resolverem uma outra prova, caso quisessem. Mas o que eu quis fazer com vocês foi mostrar também o outro lado, né? Vocês puderam ver como é que esses resultados chegam a mim e eu consigo identificar hora de entrada, hora de saída, as respostas dadas a cada uma das questões, etc, etc, tá? Gente, só uma observação, ontem eu olhei rapidão lá no Classroom e eu vi que tinha gente que tinha postado e eu mesma dei um furo, porque teve gente que não postou e aí não tinha anexo nenhum. Eu mandei uma mensagem de volta falando assim, não, trabalho sem anexo. Na verdade, não é que o trabalho estava sem anexo, foi porque o pessoal não postou mesmo. Eu acho que o Caio, eu vi que estava seu nome lá, porque vocês se inscreveram na sala, né? Mas aí eu mandei uma mensagem falando assim, trabalho sem anexo. É porque vocês não tinham postado o trabalho, mas eu vi o Rodrigo postou. Você pediu para eu confirmar o recebimento, né, Rodrigo? Eu já coloquei até lá, ok, recebido. Pois é, você não postou. E aí tinha outras pessoas, eu acho que eu fui olhando lá, aparece para mim uns nomes, aí aqueles primeiros que eu fui vendo, eu tentei abrir, falei assim, gente, não tá sem um anexo. Mas enfim, tá dando tudo certo, vocês estão conseguindo postar direitinho. E vamos ver se eu consigo... Vamos ver, tem que tomar cuidado com as promessas que eu faço para eu mesma não me enrolar, mas eu vou tentar corrigir esses trabalhos o mais rapidamente possível para que as coisas fluam bem, né? Gente, na aula passada, então, nós encerramos fazendo aquelas observações sobre a dosimetria da pena, né? Eu quis reavivar, fazer com que vocês relembrassem qual é o critério que nós utilizamos para fazer o cálculo de pena. Por quê? Porque quando nós formos fazer o cálculo de prescrição com base na pena combinada, na pena máxima combinada em abstrato, eu preciso levar em conta, para eu saber qual é o prazo prescricional com o qual eu vou ter que trabalhar, eu preciso levar em conta alguns desses elementos utilizados no cálculo de pena. Então, vejam só. Voltando aqui para a prescrição, compartilhando a minha tela. Espera aí. Agora eu fui. Pronto. Vamos lá. Então, olha aqui. Vou entrar nessa regra para o cálculo. E aí, gente, atenção. Olha aqui, eu estou falando da prescrição da pretensão punitiva, tanto que lá atrás, olha, eu falei que nós temos 3 espécies de prescrição da pretensão punitiva. Nós vamos ter essa que é a chamada propriamente dita, ou pela pena em abstrato, é a mesma coisa, a prescrição retroativa e a prescrição superveniente, intercorrente ou subsequente, tá?
Então, por que na prescrição nós estamos aqui? Lógico que essa tabela aqui do 109 vai ser utilizada para o cálculo de qualquer tipo de prescrição. Agora, essas regras aqui para o cálculo que nós estamos analisando, as regras que aparecem desse número 1 até o número 5, elas devem ser aplicadas em relação à prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Por quê? É o que eu quero que vocês entendam. Espero que isso tenha ficado claro. Primeiro, olha só, não dá para confundir prescrição da pretensão punitiva com prescrição da pretensão executória, certo? Isso está claro para vocês? Porque na prescrição da pretensão punitiva, o Estado ainda não fez valer o seu direito de punir. Então, eu não tenho uma sentença penal condenatória transitada em julgado impondo concretamente uma pena. Eu ainda não tenho isso. Na prescrição da pretensão executória, o Estado já fez valer o seu direito de punir. Agora é hora do Estado fazer valer o seu jus executionis, o direito de executar, tá? Então, quando eu vou fazer cálculo da prescrição da pretensão executória, o que eu vou tomar por base? Eu vou tomar por base a pena imposta em abstrato para aquele delito? Não, eu já tenho uma sentença com uma pena imposta, tá? Aí eu vou me valer de quê? Eu vou valer daquela pena que foi fixada na sentença condenatória transitada em julgado. Aí sim, lógico. Lembra até daquele exemplo que eu falei para vocês? Do homicídio, que o cara ficou foragido, ele foi condenado a 15 anos e ficou foragido por 20 anos. Quando ele apareceu, ele não podia ser preso, porque tinha se operado a prescrição da pretensão executória. Então, na prática, fazer cálculo da prescrição da pretensão executória é mais fácil, tá? É bem mais fácil do que da prescrição da pretensão punitiva. Porque na prescrição da pretensão punitiva, primeiro, nessa primeira hipótese aqui que nós estamos trabalhando, da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, vejam, eu estou diante de uma situação na qual eu ainda não tenho eu não tenho sentença, tá? Eu não tenho sentença. A gente vai observar, à medida que o estudo vai fluindo, a gente vai compreender melhor como é que seriam essas situações. Mas a propriamente dita, eu ainda não tenho nem sentença. Eu vou ter que tentar buscar ali a ocorrência da prescrição com base na pena máxima combinada em abstrato para aquele delito. Então, eu tenho que ficar atenta a essas regras para o cálculo. Primeiro, vamos aqui fazer as observações e depois a gente vai compreender isso melhor. Então, agora nós já sabemos qual é o momento dentro do cálculo de pena no qual, primeiro, o juiz faz a fixação da pena base, né, primeira fase, depois o juiz avalia a existência de agravantes e atenuantes, lembrando que agravantes e atenuantes não têm um quantum pré-estabelecido pela lei, e mais, na segunda fase, essas agravantes não podem elevar a pena além do máximo e as atenuantes não podem diminuí-la aquém do mínimo. Na terceira fase, nós vamos para a incidência de causas de aumento e de diminuição. Estas, sim, são representadas já por um quantum pré-estabelecido. Eu tenho uma fração. Aumenta-se de 1/3, diminui-se de 1/3 a 2/3. Então, na terceira fase da aplicação da pena, com a incidência de causas de aumento e diminuição, eu posso ter uma elevação da pena máxima além do máximo e eu posso ter uma diminuição aquém do mínimo. Até aí, ok? Tranquilo? Sim, gente. Porque depois, lá na frente, quando vocês falarem, nossa, não estou entendendo, eu vou falar, mas aquela hora eu perguntei. Tranquilo? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos complicar.
Beleza. Então, olha só. Vamos compreender as regras para o cálculo. Aí eu estou mencionando cada uma dessas figuras aqui. Bom, ou o que a gente precisa no momento saber em relação a causas de aumento e de diminuição? Bom, as causas de aumento e de diminuição, quando eu vou fazer cálculo de prescrição com base na pena em abstrato, quer dizer, eu não tenho uma pena ainda combinada concretamente para aquele caso, eu preciso levar em conta as causas de aumento e de diminuição. Por que eu preciso levar em conta as causas de aumento e diminuição? Exatamente por aquilo que eu falei com vocês em relação ao cálculo da pena. Porque as causas de aumento e diminuição, elas podem elevar a pena além do máximo e elas podem reduzir a pena aquém do mínimo. Então, vejam só, vou tentar falar em linhas gerais, porque realmente isso aqui depois é um pouquinho complicado. Então, eu quero que vocês observem o seguinte. Como é que eu vou fazer, de repente, olha só, suponhamos que você tem uma infração penal, você tem que fazer um cálculo prescricional, e você em relação àquele crime, você tem a incidência, vamos dizer que a tentativa, posso falar até da tentativa nesse mesmo balaio. Por quê? Porque a tentativa é o quê? A tentativa, ela é uma causa de diminuição de pena, não é? Quando eu vou aplicar, aquele crime em questão é um crime tentado, é um homicídio tentado. Vejam só, na tentativa, a pena necessariamente ela terá que ser diminuída de 1/3 a 2/3. Ela necessariamente vai ter que ser diminuída de 1/3 a 2/3. Então, se eu preciso trabalhar com a possível pena máxima, vamos imaginar, não vou imaginar o homicídio, que eu estou querendo pegar uma situação que fique mais fácil de eu fazer o cálculo, tá? Para sair um cálculo redondo. Mas imaginem que aquele crime em questão, ele tem uma pena máxima de 8 anos. Vamos imaginar que eu estou diante de um crime que tem uma pena máxima de 8 anos, tá? Só que esse crime, ele é tentado. Esse crime é tentado. Eu preciso observar qual será a pena máxima em cima da qual eu vou trabalhar. Bom, a pena máxima combinada em abstrato é uma pena de 8 anos. Só que o crime é tentado. Ele é tentado. E a causa de diminuição, ela necessariamente vai ter que se fazer incidir. E aí, a causa de diminuição na tentativa, ela é de 1/3 a 2/3. Para eu fazer o cálculo da prescrição, eu vou aplicar, então eu tenho que jogar esse 1/3 ou 2/3 em cima dessa pena máxima, porque eu sei que necessariamente o crime é tentado e essa pena máxima vai diminuir, tá? Olha, se o crime ele tem, deixa eu até pegar, porque eu quero que 8 anos vai me enrolar. É melhor eu pegar o crime que tenha 12. É melhor eu pegar o crime que tenha 12. Vou mudar, vou colocar um crime que tenha pena máxima de 12, tá? Então, um crime que tem pena máxima de 12 anos, se ele é tentado, se esse crime é tentado, eu tenho que pegar esses 12 anos e desses 12 anos eu tenho que diminuir 1/3. Porque só assim eu saberei qual é a pena máxima combinada para aquela infração penal. Então, vejam, isso dá muita diferença quando a gente vai fazer o cálculo de prescrição. Porque, suponhamos, se eu trabalho com a pena máxima de 12 anos, olhando a nossa tabelinha, 12 anos prescrevem em 16. Tá? 12 anos prescrevem em 16. Agora, se eu já de antemão sei que esse crime é tentado, eu tenho que fazer incidir a fração que menos diminua. Vejam, guardem isso.
nas causas de aumento, eu tenho que incidir quando essa causa de aumento ou de diminuição ela for variável, porque tem algumas situações em que eu vou ter a causa de aumento é 1/3. Aí eu não tenho dúvida, eu tenho que aplicar esse 1/3, tá? Agora, tem situações, como é o caso da tentativa, que, por exemplo, a causa de diminuição é de 1/3 a 2/3. E aí? Qual vai ser a fração que eu vou aplicar para eu poder chegar à pena máxima, em cima da qual eu vou ter que olhar o prazo prescricional correspondente? Olha, eu tenho que fazer incidir a causa de aumento que mais aumente e eu tenho que fazer incidir a causa de diminuição que menos diminua. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a ideia de pena máxima, tá? Eu tenho que pensar o seguinte, olha, esse aqui é um crime que tem pena máxima de 12 anos e ele é tentado. Como é que eu faço para trabalhar com a pior das hipóteses? Olha, na pior das hipóteses, o juiz vai aplicar em cima desses 12 anos, que já é o máximo, vou trabalhar sempre com a ideia do pior possível. Em cima desses 12 anos, na pior das hipóteses, o crime sendo tentado, o juiz vai diminuir 1/3. O juiz diminuindo 1/3 desses 12 anos, 1/3 são 4 anos, né? Então, esse crime de 12 passa a ser um crime que tem pena máxima de 8. E se a pena máxima é uma pena máxima de 8, olha lá na minha tabelinha do prazo prescricional. O prazo prescricional, ele deixa de ser de 12 anos e passa a ser de... aliás, ele deixa de ser de 16 e passa a ser de 12. Então, em relação a causas de aumento e diminuição, eu necessariamente, quando for fazer o cálculo da prescrição com base na pena máxima combinada em abstrato, eu tenho que fazer incidir a causa de aumento que mais aumente, caso ela seja variável, e a causa de diminuição que menos diminua. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar sempre com a ideia de pena máxima, com a pior perspectiva possível. Fiz esse cálculo em cima da pena máxima combinada em abstrato, aí eu volto para a minha tabela prescricional e observo qual foi a pena a qual eu cheguei. Olha, o crime era um crime que tinha pena máxima de 12 anos, mas fazendo incidir a causa de diminuição da tentativa na sua fração mínima, eu cheguei a uma pena de 8 anos. 8 anos prescrevem em 12. Então, eu mudei o patamar do prazo prescricional, tá? Essa é uma primeira regra em relação a cálculo quando eu tiver causa de aumento e diminuição. Isso aqui é a gente tem que saber como é que eu lido, porque isso pode ser perguntado para vocês, tanto de maneira teórica, diante da existência de uma causa de aumento ou de diminuição, qual fração deverá incidir? Então, eu preciso que vocês saibam que a fração que deverá incidir quando essas causas de aumento e diminuição forem variáveis é a fração que mais aumente ou a fração que menos diminua. Como também, isso depois pode aparecer em questões práticas, tá? Aparece uma questão lá para você calcular o prazo prescricional e você tem o crime e o dado da questão te diz, por exemplo, que o crime é tentado. Então, se você não se atentar a esse fato de que você tem que fazer tem que fazer incidir a causa de diminuição da tentativa, você vai fazer o cálculo prescricional errado, tá? Mas, por hora, eu quero que vocês entendam essa questão teórica. Causas de aumento e diminuição devem incidir sobre a pena máxima, porque elas têm essa possibilidade de elevá-la além do mínimo ou, eventualmente, diminuí-la aquém do mínimo, ok? Até aí, entendido, gente? Quando eu tiver causa de aumento e diminuição e precisar fazer cálculo de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou prescrição com base na pena em abstrato, professora, mas como que eu vou saber que naquele caso a prescrição é a prescrição propriamente dita ou é a prescrição com base na pena em abstrato?
a questão não vai te narrar nenhum dado sobre pena imposta. Então, se você se depara com uma questão que envolva prescrição e não haja nenhum dado falando sobre uma pena, foi imposta uma pena tal. Qual é a possível prescrição, a única possível prescrição a se ponderar? Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou que são sinônimos ou com base na pena combinada em abstrato. Certo? Tranquilo? Sim? Bom, então tá. No caso da tentativa, portanto, a tentativa eu coloquei ela aí, né, separadamente, mas fica claro que no caso da tentativa, a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Então, ela entra nessa regra geral. Qual fração da tentativa eu vou aplicar? 1/3 ou 2/3? Eu tenho que aplicar 1/3, porque já que eu estou trabalhando a todo tempo com a ideia abstrata da pior pena possível, qual fração eu faço incidir? A que menos diminua. Qual fração eu faço incidir? A fração que mais aumente, tá? Eu tenho que trabalhar com a pior hipótese possível, certo? Bom, já que ninguém está se manifestando, então vou considerar que está tudo ok. Acabou? Eu teve um problema com o computador da tia. Teve um problema? Não é que foi dando algum problema. Já a tia... Peraí, gente, só um minuto que a criança veio falar um negócio. Peraí. Mãe. Tá vendo? Olha só, gente, com direito a beijinho durante a aula. Vocês estão notando, gente, que toda hora eu tô meio que tendo que dar uma baixada aqui, é porque no meu pé... Vocês sabiam, não sei se vocês sabiam disso, vocês sabiam que eu tenho... Aliás, eu tenho vários, mas eu tenho um neto, que é o Arthur. E o Arthur tá me enchendo... Olha que boneco medonho. Cadê o Arthur? Peraí, Arthur. Aqui. É o Arthur. Dá tchau pro pessoal, Arthur. Nossa, a que ponto nós estamos chegando, né, gente? A que ponto nós estamos chegando? A professora... Gente, sabe, isso me fez lembrar até de uma história, que eu vou começar a dar aula para uns alunos imaginários, porque a gente vai ficando carente, é o Arthur. O Arthur tá aqui. Então, o Arthur tá aqui no meu pé, eu tô chutando o Arthur toda hora quando eu vejo, falo assim, gente, o que é isso? O Arthur é meu neto. É um dos meus netos, tá? Deixa eu jogar o Arthur pra lá, porque o Arthur tá atrapalhando pra caramba. Não, sabe que uma vez, gente, isso foi uma coisa muito engraçada, né? Nem sei, assim, eu achei engraçado, talvez vocês nem... O primeiro, logo que eu tinha formado, eu fiz um concurso de professora, né, de substituta na Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi onde eu me formei. E aí, uma das fases do concurso era a gente tinha que dar uma aula, era uma prova didática, e a gente tinha que dar uma aula e tinham 3 professores, né, que funcionavam como nossos examinadores. Você história? Não, tô contando uma história para os alunos, né? Você nunca me contou, né? Tá, então você filha há anos. Você é minha filha há anos. Eu nasci, eu sou sua filha. Desde que você nasceu, você é minha filha, é verdade. Aí, o que aconteceu? Teve uma professora, coitada, é até triste essa história, porque essa pessoa depois ficou um pouco, realmente, foi acometida de alguns transtornos mentais mesmo, e ela ficou meio louca. O que aconteceu? Gente, ela fez uma aula, e assim, aquela coisa tensa, né? Aqueles professores super sérios e tal, todo mundo mó preocupado em manter total postura, dar uma aula super séria. E essa professora, ela fez uma aula com alunos imaginários. Olha só. Eu assisti, gente do céu, uma aula com alunos imaginários. Então, ela ia dando a aula e ela falava, muito bem, fulano, excelente a sua pergunta. Fulano de tal, nossa, adorei essa sua colocação, já vou responder. Só que, assim, não foi uma coisa... Já era meio louca a ideia, mas, assim, não foi pontual, não.
foi uma aula inteira que parecia que ela estava num fantástico mundo paralelo, entendeu? Fulano, e aí parava e ficava assim, tá, não, pode continuar. Interessante, muito bom, é isso mesmo. Uma aula, pois é, já estava em 2020, e isso me veio à mente agora, porque na hora, gente, assim, eu nem sei, eu lembro que depois eu tive uma crise, porque na hora também eu acho que eu estava tão tensa, né? Mas até me ajudou, porque depois, quando eu fui dar a minha aula, eu falei, gente do céu, nossa senhora, eu acho que se eu der uma aula séria, o negócio vai funcionar bem, porque assim, e as pessoas, os professores examinadores eram aqueles professores antigões mesmo, super tradicionais, que inclusive avaliavam a gente até vestindo uma beca, sabe? E, e essa mulher era uma pessoa muito bacana, mas foi uma loucura, né? Esse negócio dos alunos imaginários, porque isso foi uma coisa assim surreal. Eu vivi esse momento e realmente ela já estava com a cabeça em 2020, porque tem horas aqui que por isso que quando eu vou falando muito tempo, eu não tenho interação nenhuma com vocês, eu pergunto, gente, vai me dando uma loucura aqui, porque eu fico olhando só para minha imagem, olhando para as coisas que eu estou falando, não sei, não tô conseguindo ver a carinha de vocês, né? Esse feedback aí, ainda que visual, faz muita falta. Porque se eu estou falando, eu sei que eu estou falando de um tema que é complicado, e vocês não se manifestam muito, eu falo, será que eles realmente estão entendendo? Ou eles estão um tanto acanhados? Mas, enfim, pelo menos vocês conheceram o Arthur, né? O Arthur. Tem a Ciliane também. Ciliane. Ciliane é uma mistura, um nome que a Estela inventou. A Estela, que é minha filha desde que nasceu. Né? Essa foi ótima. Gente, então vamos lá. Continuando. Em relação ao concurso de crimes, vejam, a hipótese aí, essa situação do concurso de crimes, vocês sabem que as infrações penais, né, eu posso ter uma situação em que eu tenho concurso de crimes, mais de uma infração penal sendo cometida. Pode ser concurso material, pode ser concurso formal, pode ser a figura do crime continuado. Quando eu tiver concurso de crimes, eu tenho que fazer o cálculo da prescrição, no caso da prescrição da pretensão punitiva, em relação a cada um dos crimes isoladamente. A regra é essa, tá? Então, suponhamos lá que o sujeito praticou homicídio, ocultação de cadáver e ainda tem sei lá, um vilipêndio, alguma coisa desse tipo. Vamos imaginar, tem o concurso de crimes. Como é que eu vou fazer o cálculo da prescrição? Eu vou somar, por exemplo, as penas máximas de todas essas infrações penais? Não, eu vou fazer o cálculo de cada uma das infrações penais isoladamente, tá? Então, isso não vai ter influência. Vejam que eu, inclusive, fiz a menção em relação ao artigo 119 do Código Penal, por isso que o sujeito praticou, às vezes, diversos crimes, pode ser que um daqueles crimes esteja prescrito e outro não, né? Então, quando nós tivermos o concurso, a questão se resolve pela aplicação da regra do artigo 119. A ideia é fazer o cálculo em relação a cada um dos crimes isoladamente. Fiz menção também a essa súmula 497 do STF, que é uma súmula direcionada especificamente para a figura do crime continuado. Vejam só, a súmula diz o seguinte: quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Vejam, aqui no caso dessa súmula, essa súmula está falando de pena imposta na sentença. Então, essa súmula não se refere ao eventual cálculo de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Porque eu disse a vocês, na prescrição da pretensão punitiva, a grande base, inclusive, para que eu possa identificar que a prescrição em questão é da pretensão punitiva, é o fato de não existir sentença impondo pena, tá? Essa regra
que emana da aplicação da súmula em relação ao crime continuado, ela vai valer para as outras modalidades de prescrição, mas para a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato ou propriamente dita, não. Qualificadoras. Como é que fica a questão das qualificadoras? Gente, lógico que o fato, quando eu vou fazer o cálculo da prescrição, e aí, gente, prescrição pode ser cobrada de milhões de formas, desde através de cálculos complexos, como também através de algumas questões, por exemplo, olha, de repente eu narro, lógico que existe também uma dificuldade prática, às vezes, para vocês compreenderem certos pontos, porque vocês ainda não estudaram nada de parte especial, né? Vocês vão começar a estudar a parte especial do Código Penal exatamente no próximo semestre, que vocês entram nos crimes contra a vida. Na disciplina Proteção Penal ao Indivíduo. Eu acho que é Proteção Penal ao Indivíduo. Mas vejam só, suponhamos que eu tenha lá uma narrativa e aparece o seguinte: fulano de tal praticou o crime de homicídio com emprego de meio cruel. O prazo prescricional, em tese, uma perguntinha bem fácil. Em tese, a prescrição da pretensão punitiva vai se operar em quantos anos? Olha só, o crime de homicídio, quando eu tenho o emprego de meio cruel, ele é qualificado, tá? Então, vejam só, quando eu vou lá na figura típica do homicídio simples, eu tenho determinados limites de pena. E quando o crime é qualificado, essa é até uma outra questão para vocês se lembrarem, né? Qual que é a diferença de qualificadora, por exemplo, para causa de aumento? Quando o crime ele é qualificado, alteram-se o quê? Os limites da pena, tá? Então, deixa eu só ver se meu código tá aqui. Não tá. Alteram-se os limites da pena. Então, num crime de homicídio qualificado, eu tenho uma pena de 12 a 30. No crime de homicídio simples, eu acho que são 6 a 12. Agora eu não vou lembrar de cabeça. Alguém tá com código aí, só para me falar? Sempre a gente fala do qualificado, eu não sei de cabeça qual que é a pena do homicídio simples. Mas, por exemplo, suponhamos, se o crime é homicídio simples, 6 a 12. Se o crime é homicídio qualificado, 12 a 30. Então, naturalmente, se para fazer o cálculo de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, eu trabalho com a ideia de pena máxima, é lógico que o fato de o crime ser ou não qualificado repercute diretamente no meu cálculo prescricional, tá? Então, quando eu digo que um crime é qualificado, o que isso significa dizer? Significa dizer que os limites da pena serão alterados. Eu tenho outra pena mínima e eu tenho uma outra pena máxima. Modifica-se aquilo que a gente chama de preceito secundário da infração penal, né? E a gente estudou isso lá na parte de teoria do crime, lá atrás, nos primeiros períodos, ok? Então, lógico que o fato de o crime ser qualificado ou não vai repercutir no cálculo da prescrição. Agora, em relação a agravantes e atenuantes, o que eu preciso destacar para vocês? Então ali, digamos que narra-se a ocorrência de uma determinada infração penal e você apura que existem agravantes e atenuantes. A existência dessas agravantes e dessas atenuantes, elas vão, eu tenho que fazer elas incidirem, eu tenho que colocá-las no meu cálculo de pena? Não, tá? Até porque, como nós já dissemos, né, relembrando aquilo que vocês aprenderam lá na teoria das penas, agravantes e atenuantes, elas não têm um quantum pré-estabelecido. Quando eu vou lá nos... Olha minha sobrancelha. Tá linda, né? Ela tá vermelha. O que a Ramane tá falando? A minha internet... Nossa Senhora, meu pai. Eu tô tão linda. A minha internet não está das melhores. Tá... Por isso que fica o tempo todo como se estivesse conectando. Aparece para mim conectando ao áudio, né? Gente do céu.
resolvam esses problemas aí, pelo amor de Deus, hein? Para no dia da prova a gente não ter. Mas vejam só, voltando aqui então. Vejam, as agravantes e as atenuantes, a grande questão é, a lei fala, nós temos lá, né? Temos lá o artigo 60, 61, 62, 63, falando de agravantes e atenuantes. Só que agravantes e atenuantes, elas não têm um quantum pré-estabelecido. Ah, é uma circunstância que atenua a pena, por exemplo, a confissão. Quanto vale a confissão? Não sei, o juiz que vai fazer esse cálculo lá na segunda fase, né? Ah, é uma circunstância atenuante o sujeito ser menor de 21 anos. Ok, eu tenho que levar isso em conta, eu tenho que diminuir isso da pena? Não. As agravantes e as atenuantes, para que você chegue à pena máxima, para que você faça esse cálculo, nós não vamos usar esse raciocínio que nós utilizamos, por exemplo, em causas de aumento e diminuição, tá? Então, pode ter lá uma agravante, pode ter lá uma atenuante, que eu não vou precisar atribuir um valor, até porque, pensem bem, aí cada um atribuiria um valor diferente, né? Eu não tenho um quantum pré-estabelecido para agravante e atenuante. Então, eu não vou fazê-las incidir para fins de chegar a uma pena máxima e, com isso, fazer o cálculo da prescrição. Porém, eu preciso que vocês fiquem atentos ao comando do artigo 115 do Código Penal. Por quê? Esse comando do artigo 115 do Código Penal, ele vai nos dizer o seguinte: aquele sujeito que possui menos de 21 anos ao tempo do crime, menos de 21 ao tempo do crime, e é maior de 70 ao tempo da sentença, como é que nós vamos fazer esse cálculo prescricional? A prescrição corre pela metade. Corre pela metade. Então, vejam, eu não vou somar nada aqui na pena máxima, nada disso. Vocês sempre têm que ficar atentos quando aparecer essa idade do sujeito. Por quê? Se o sujeito, quando praticou o crime, ele tinha menos de 21, ou ao tempo da sentença ele era maior de 70, suponhamos que, aí, com base no crime, suponhamos que o prazo prescricional seja um prazo prescricional de 8 anos. Se eu apuro que esse sujeito ele atende a qualquer desses requisitos, quer dizer, ele é menor de 21 ao tempo do fato, ao tempo do crime, ou ele é maior de 70 ao tempo da sentença, esse prazo prescricional, suponhamos que era de 8 anos, ele cai pela metade. Ele cai para 4 anos. Então, em todas as situações, isso daí para fins de cálculo de qualquer das prescrições, tá? Qualquer das prescrições. Quando você observar que esse sujeito é menor de 21 ao tempo do fato ou maior de 70 ao tempo da sentença, a prescrição dele corre pela metade. Isso é uma vantagem tremenda, tá? Lógico que isso é uma atenuante, mas agravantes e atenuantes não vão influenciar aqui no meu cálculo de pena. Elas vão influenciar diretamente o quê? Elas vão influenciar, essa em específico, né? Essa atenuante da menoridade, do menor de 21 ao tempo do fato, do maior de 70 ao tempo da sentença, elas vão repercutir na contagem do prazo prescricional. O prazo prescricional correrá, portanto, pela metade. Então, se o crime em questão era um crime que tinha pena máxima de 8 anos, 8 anos prescreve em 12. Só que o sujeito é menor de 21, então divide esse 12 por 2, o prazo prescricional vai se dar em 6, tá? Lembrem-se dessa regra e já fiquem espertos, porque sempre que aparece idade, às vezes, muitas vezes isso aparece até mesmo para nos induzir a erro, né? Mas sempre que aparecer idade, o menor de 21 ao tempo do fato e o maior de 70 ao tempo da sentença, esses sujeitos, eles são, portanto, inimputáveis. Olha aí. O prazo prescricional correrá pela metade. Ok? Bom, e por último, uma outra questão que merece ser destacada diz respeito à
Reincidência. Vejam, a reincidência, eu falei para vocês, olha, gente, essas regras dos incisos 1º ao 4º, elas têm sentido em relação à prescrição da pretensão punitiva. Agora, a regra da reincidência, ela somente faz sentido em relação à prescrição da pretensão executória, tá? Então, o fato do sujeito ser ou não ser reincidente vai trazer influência para o cálculo da prescrição da pretensão executória. Da punitiva, não, tá? Então, a gente verifica lá da leitura do artigo 110. Então, vejam aqui, olha, o 110, ele diz isso textualmente, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então, lá no artigo 110 caput, quando a gente já verifica, olha, a sentença transitada em julgado, então, se eu tenho sentença condenatória transitada em julgado, é prescrição da pretensão executória, tá? E aí, vejam qual que é a regra aqui. Olha, se o sujeito, como é que vai se regular essa prescrição da pretensão executória? Suponhamos que o sujeito tenha sido condenado a uma pena de 12 anos. Eu só trabalho com pena de 12 anos para ficar fácil a conta. Porque quando começa a ficar com valores quebrados, nossa senhora, né? Sai de baixo. Então, o cara foi condenado a uma pena de 12 anos. Qual seria o prazo da prescrição da pretensão executória? Olha, em tese, quando eu vou lá na minha tabela, 12 anos prescrevem em 16. Só que esse cara, condenado a uma pena de 12 anos, ele é reincidente. Então, eu vou verificar, olha, a pena máxima dele é 12 anos, mas eu preciso aumentar esses 16 anos, que seriam a pena máxima, e agora acabou que meu 1/3 vai falhar. Por quê? Porque aqui na prescrição da pretensão executória, eu vou aumentar mais 1/3 no prazo prescricional, tá? Eu vou aumentar mais 1/3 no prazo prescricional, não é na pena, porque a pena já foi imposta. Olha lá, vamos trabalhar com 8 anos, para ficar mais fácil. O cara foi condenado a 8 anos e é reincidente. Em tese, a prescrição da pretensão executória, ela vai se operar em 12 anos, né? Pena máxima de 4 a 8, a prescrição se dá em 12. Bom, então ali na sentença penal condenatória transitada em julgado, o cara foi condenado a 8 anos. Beleza. Em tese, a prescrição se dá em 12. Só que o cara é reincidente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá nos 12 anos e a esses 12 anos eu vou acrescentar mais 1/3. Então, qual que é o prazo que o Estado tem para exercer a sua pretensão executória? 12 anos mais 1/3. Quer dizer, 12 mais 4, que seriam 16. Tá? Então, no caso, a reincidência, ela vai acrescer mais 1/3 ao prazo prescricional que você chegar com base na pena que foi fixada pelo juiz na sentença, tá? Porque se é prescrição da pretensão executória, eu já tenho uma pena consolidada. Olha, e aí como é que eu vou verificar isso? Eu vou verificar qual foi a pena imposta pelo juiz na sentença. 8 anos, beleza. 8 anos prescrevem em 12. Só que se ele é reincidente, eu preciso somar esse 1/3 ao prazo prescricional. Eu não tenho como somar a pena, porque o juiz já estabeleceu a pena. Então, eu vou somar 1/3 de 12, que é o prazo prescricional. E aí, nós chegaríamos a um prazo prescricional de 16 anos, tá? Na prescrição da pretensão executória é mais fácil. Você trabalhar com uma pena já imposta é muito mais tranquilo. Na prescrição da pretensão executória eu preciso ver se tem agravante, atenuante, causa de aumento, nada disso. A pena já está imposta. A pena é aquela ali. Eu tenho uma decisão transitada em julgado. Agora, na prescrição da pretensão executória, a eventualidade que pode acontecer é basicamente essa situação da reincidência, tá? Porque aí eu vou somar 1/3
ao prazo prescricional correspondente. Ok? Tranquilo? Vamos lá, vocês estão aceitando tudo, hein, gente? Vamos lá. Vamos ver se tem pergunta. Tranquilo. Beleza, então. Termo inicial. Termo inicial antes de transitar em julgado a sentença. A partir de que momento eu vou contar a prescrição? Né? Porque senão também fica uma... Olha, a partir de quando eu conto a prescrição? Aí, nós temos algumas orientações estabelecidas pelo artigo 111 do Código Penal. Na prática, esse tipo de prescrição, a prescrição da pretensão punitiva, na maior parte dos casos, a gente vai acabar contando do dia em que o crime se consumou, tá? E aí, depois, logo ali na frente, a gente já começa a encontrar as causas interruptivas da prescrição, mas entendam isso daqui por hora, de uma forma teórica. Olha, eu vou começar a contar a prescrição do dia em que o crime se consumou. No caso da tentativa, olha, se o crime for tentado, não dá para falar da data em que o crime se consumou. Então, eu vou contar do dia em que cessou a atividade criminosa, tá? Se o crime for permanente, são aquelas variáveis típicas lá do direito penal. Só estou transportando isso aqui para eu tentar estabelecer qual que é o meu termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão punitiva. Especificamente, no caso dos crimes de bigamia e de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, eu vou contar da data em que o fato se tornou conhecido. Isso é uma particularidade desses crimes que vocês vão estudar muito lá na frente, quando forem estudar bigamia, falsificação de documento. E mais, nos crimes, essa aqui é uma outra particularidade, isso aqui merece destaque, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes previstos aqui no Código ou na legislação especial, basicamente no ECA, vai se contar da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Ok? Então, no caso, dá-se essa possibilidade, porque, às vezes, no caso de crime contra a dignidade sexual, o que poderia acontecer? Isso aqui é até estabelecer isso aqui como termo inicial é importante, inclusive, para permitir que aquela pessoa... Porque, vejam só, quando o sujeito... E tem um caso emblemático, um caso concreto, que diz respeito a essa situação. Vocês se lembram daquela nadadora, da Joana Maranhão? Vocês se lembram? A Joana Maranhão, hoje, ela é até uma ativista, né, dos direitos da mulher. Enfim, ela relatou ter sido vítima de violência sexual, acho que por parte, né, de um treinador dela, quando ela era menor. Olha, o que acontece? Imaginem que esse menor, ele não relatou nada aos pais, aos seus responsáveis legais, e seja lá por que razão for, por medo, porque muitas vezes a gente sabe também que essas pessoas próximas, né, podem ser os abusadores, enfim. Se eu não contar o prazo prescricional dessa forma, às vezes a pessoa que foi vítima de um abuso sexual, sei lá, quando ela tinha 10, 11 anos, dependendo da situação, você pode ter a ocorrência da prescrição nesse meio tempo, até a pessoa completar os 18 anos e poder ela dar ciência realmente dessa ocorrência. De modo que, se em crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente, caso o representante legal não o tenha feito no momento oportuno, permite-se, quer dizer, o prazo prescricional começaria a contar a partir da data em que essa pessoa completasse os 18 anos. Lógico que existem algumas dificuldades práticas em se colocar esse termo inicial tardiamente. Porque, por exemplo, olha, para você comprovar um crime de estupro,
você acaba precisando de vestígios, né? Você depende de prova técnica, o que naturalmente, com o passar do tempo, se perde. Mas, às vezes, outras formas de abuso, a gente pode comprovar isso também por outros meios de prova, tá? Então, as coisas não ficam perdidas. Olha, você tinha lá a prova testemunhal, você tem, às vezes, prova documental, a pessoa te mandava bilhetes, a pessoa... Então, você pode ter um outro contexto probatório que te permita, futuramente, dar, né, a notícia dessa prática delitiva que ocorreu num momento pretérito. Porque se a gente considerar que em relação a essas pessoas, né, caso não tenha havido manifestação de fato por parte dos pais ou dos representantes legais, no sentido de dar início realmente a esse trabalho persecutório, pode ser que o crime esteja prescrito. Quando você vai procurar isso lá na frente, o crime já prescreveu. Então, faz-se essa observação em relação a crimes contra a dignidade sexual de crianças e de adolescentes, tá? Mas a ideia que a gente trabalha na maior parte das situações foi ali na data em que o crime foi praticado e que o crime se consumou, se for tentativa no dia em que o sujeito praticou aqueles atos, já que nós não teremos a consumação. E aí, como é que eu vou contando isso? Olha só, gente, essas causas interruptivas da prescrição, vejam, elas vão acontecer e elas, causa interruptiva, até para vocês se lembrarem disso, né? A gente também tem essa diferença de causa interruptiva para causa suspensiva. A causa interruptiva da prescrição, ela vai fazer com que a prescrição volte a ser contada do zero, tá? Então, essas causas interruptivas, elas têm uma importância muito grande. Suponhamos, vamos pegar uma hipótese aí bem absurda, que o sujeito tenha praticado um crime, trabalhando com prescrição com base na pena máxima em abstrato, tá? O sujeito tenha praticado um crime, o crime que tem uma pena máxima, sei lá, já foi 8 anos. Não, vamos imaginar que o crime tem uma pena X e o prazo prescricional desse crime é um prazo de... Deixa eu pensar aqui. Estou pensando de cabeça, deixa eu ver lá, vamos ver lá na tabelinha. Vamos pensar que esse crime pode ser uma injúria. Pode ser uma injúria, né? Olha lá, a injúria aconteceu, às vezes você até... Mas aí fica muito pequeno. Mas enfim, então vamos pegar um de 8. Vamos pegar um crime que tem pena máxima de 4, tá? Então, praticou um crime lá que tem pena máxima de 4, um furto. O furto simples tem pena de 1 a 4. Então, sujeito praticou o furto exatamente há 4 anos atrás. Foi a data em que o crime se consumou, tá? 4 anos atrás. Suponhamos, aí até para a gente verificar, 4 anos, não tem que ser 4 anos atrás não, porque aí para poder, 4 anos, pena máxima de 4 anos vai prescrever em 8. Mas suponhamos que esse sujeito praticou um furto há 4 anos atrás e quando ele praticou esse crime de furto, ele era menor de 21 anos. Então, a ideia é, pena máxima de 4 anos prescreve em 8. Só que como ele era menor de 21 anos, esses 8 anos vão correr pela metade. Ou seja, eu tenho um prazo prescricional em tese de 4 anos, tá? O cara cometeu o furto há 4 anos atrás e foi instaurado inquérito, tá? Foi instaurado inquérito. Pode ser que tenha até havido oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Mas o juiz, até hoje, até a data de hoje, ele não recebeu essa denúncia. Está lá parado. O juiz não recebeu. Ou às vezes pensem, porque às vezes isso acontece, tá? Olha, o furto foi relatado, foi instaurado inquérito, esse furto aconteceu há 4 anos atrás e até hoje o inquérito está parado lá na delegacia. Tem 4 anos que está parado na delegacia. E aí, digamos que amanhã esse inquérito chegou nas mãos do Ministério Público, para o Ministério Público oferecer denúncia. O Ministério Público vai oferecer denúncia? O Ministério Público não vai oferecer denúncia, ou pelo menos não deveria. Por quê? O Ministério Público, nessa hipótese, deveria pedir o arquivamento. Porque o que aconteceu? Operou-se
a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena máxima combinada em abstrato. Vejam como que prescrição é útil. E vejam como que é possível acontecer. Por que às vezes a gente fala assim, não deu em nada? Porque prescreveu, tá? E o sujeito ficou sem punição, vejam só. Aí foi uma ineficiência do Estado. O Estado falhou. E aí? Sinto muito. Operou-se a prescrição da pretensão punitiva. Nesse exemplo aí que eu dei para vocês, ficou claro? Vocês conseguiram entender exatamente numa situação concreta como que pode se dar a prescrição? Porque às vezes eu estou trabalhando com muitas hipóteses, assim, meio em perspectiva, mas vejam claramente nessa situação, vejam como que prescrição pode acontecer e como que acontece. Olha que eu estou pegando um crimezinho, peguei um furto, um A4. Se você pega um outro crime, pega uma injúria, tá? Que vai ter 1 a 2, aí vai prescrever em 4, e aí se você tem uma vítima que é menor, um autor que é menor ou que é maior de 70, prescreve em 2 anos para um inquérito sem maior relevância, fica parado mole, gente. Fica parado mole. Quem tem, não sei se algum de vocês, né, já tem lidado com isso diretamente, mas a gente sabe que é muito fácil um inquérito ficar parado na delegacia 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? E aí, por isso que às vezes a gente até fala disso, nessa fase pré-processual você não precisa de advogado, mas imagine que você está representando os interesses da vítima. Você tem que ficar em cima para aquilo andar, porque senão prescreve, tá? Prescreve. Lógico que acaba que nesses crimes maiores, com penas maiores, crimes de maior repercussão, quando começa a ter essa cobrança, seja cobrança de advogado, seja cobrança da própria mídia, isso daí ninguém vai deixar prescrever. Agora, e às vezes não é só infração penal de menor relevância, não. Vocês não viram o exemplo que eu dei para vocês do homicídio? Foi um caso que eu participei, assim, que eu concretamente vi. Um crime de homicídio, o cara foi a júri, tomou 15 anos de pena no júri, e o que aconteceu? Prescreveu, porque ele sumiu, foi pro Pará, ficou lá 20 anos e voltou depois feliz numa boa, tá? Aí, lógico, nossa, mas que absurdo e tal. Olha, gente, prescrição é um instituto bem típico, inclusive, dos estados democráticos de direito. Na maior parte das democracias do nosso globo terrestre, nós vamos encontrar nos ordenamentos jurídicos o estabelecimento de prazos prescricionais, tá? No direito norte-americano que as coisas são mais complexas, né? Por isso que às vezes a gente não pode afirmar categoricamente, mas essa coisa da prescrição no direito norte-americano não é um instituto muito utilizado. Por isso que às vezes a gente vê casos que aconteceram há anos e anos atrás, ainda podendo ser passíveis de processo e julgamento. Mas na estrutura, quando você vai buscar aí no direito comparado outros estados democráticos, nós vamos encontrar prazos prescricionais também, tá? Para o exercício da pretensão punitiva e para o exercício da pretensão executória, ok? Bom, agora, nós temos, então, um marco muito tradicional é o recebimento da denúncia ou da queixa. Suponhamos que nesse mesmo exemplo que eu dei para vocês, a gente sabe que a prescrição vai se dar em 4 anos. Só que depois de 3 anos da prática da infração penal, o juiz recebeu a denúncia ou a queixa. Opa, recebeu a denúncia ou a queixa, zerou o prazo prescricional. Aí a prescrição vai começar a correr de novo, tá? Então, é muito importante nós sabermos quais são essas causas interruptivas. Pronúncia também é uma causa interruptiva da prescrição punitiva. Vocês ainda não estudaram isso em processo penal, mas a pronúncia, ela é uma decisão que é tomada no rito do tribunal do júri, tá? Rito do tribunal do júri. No rito do tribunal do júri, ao final da primeira fase, nós temos uma fase inicial, né? Que é a fase que nós chamamos de judicium accusationis. O juiz ali vai avaliar a procedência daquela acusação. E para que o sujeito seja levado a julgamento em plenário de júri, o juiz precisa pronunciá-lo, tá? É uma decisão
no sentido é uma espécie de juízo de admissibilidade daquela pretensão acusatória. O sujeito vai a júri popular. Essa é a decisão de pronúncia no rito do tribunal do júri. A decisão de pronúncia, ela também é uma causa interruptiva da prescrição, tá? Pode ser que, olha, o juiz tenha recebido a denúncia lá atrás, aí imagina que o processo está demorando tanto a correr, que ainda não houve pronúncia. Às vezes eu posso encontrar a prescrição entre o recebimento da denúncia e até a pronúncia. De repente demorou muitos anos. Demorou muitos anos para o juiz pronunciar e mandar o sujeito a júri popular. Posso ter a prescrição nesse meio tempo, tá? Outra possibilidade, decisão confirmatória de pronúncia. O que acontece? O juiz de primeira instância pronunciou o cara. Você vai a julgamento pelo júri. E aí, a defesa recorre. A defesa recorre e essa decisão de pronúncia vai para o tribunal. Aí, lá no tribunal, isso está parado. Isso fica parado por anos e anos a fio. Posso, eventualmente, ter a prescrição entre a pronúncia e a decisão confirmatória de pronúncia, tá? Então, um outro marco interruptivo. Quando vem essa decisão confirmatória, zera a prescrição de novo. E aí, por fim, ainda, eu tenho um outro marco interruptivo, que é a publicação da sentença ou do acórdão condenatórios recorríveis. Suponhamos, aí não precisa ser só no caso da pronúncia. Olha, imagina que o juiz, eu posso ter o recebimento da denúncia, o juiz teve o recebimento da denúncia, e do momento em que houve o recebimento dessa denúncia até a publicação da sentença ainda recorrível, se passaram muitos anos. Eu posso ter a prescrição. Eu posso ter a prescrição entre esses intervalos, tá? Agora, a partir do momento, então houve a publicação da sentença, ainda recorrível, aí zerou a prescrição e começa a contar tudo de novo, tá? Essas são as causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva. Bom, gente, vou parar aqui. Até para que vocês não fiquem, eu não sei se esse silêncio significa entendimento pleno, total e restrito, ou se esse silêncio significa um pouco de pânico. Como deverei interpretá-lo? Na segunda-feira, nós temos aula, né? Cria o sonzinho. Na segunda-feira, nós teremos aula, tá, gente? Eu preciso dar aula. Eu tento terminar assim um pouco mais cedo, porque vocês vão ter prova na segunda? Vocês têm prova segunda? Tem? Deixa eu ver aqui. Então, vocês têm prova de direito administrativo, né? Então, eu preciso... O que vocês preferem? Porque eu vou ter que ficar aqui. Eu vou ter que ficar, nem que seja olhando, né? Para os meus alunos imaginários, vou encher de ursinhos e bonecas e coisas do tipo. Eu tenho que estar aqui cumprindo horário na segunda. Eu queria dar aula. Agora, se vocês não aparecerem, depois eu vou ter que terminar. Tá? Eu preciso terminar. Aí, o que vocês preferem? Na outra semana, ter aula? Lógico que o que vocês preferem? Eu vou estar aqui disponível. Mas eu acho que é bom de qualquer jeito, gente, vocês aparecerem aqui na segunda-feira, até para a gente tirar as dúvidas da prova que vai ser na terça, né? Não, eu vou fazer o seguinte. Não, olha só, a matéria de segunda, para não ficar muito em cima, eu não vou colocar na prova, não, tá? O que eu falar na segunda, eu não vou colocar na prova, tá? Agora, eu tô pensando até depois de gravar só até a matéria de hoje, tá? Só até a matéria de hoje. Só até aqui, só até as causas interruptivas. Depois, como as coisas assim também ficam... eu queria que vocês pelo menos aparecessem, às vezes eu dou que seja uma meia hora, uns 40 minutos de aula,
para vocês terem tempo para entrarem tranquilos para a prova, tá? Mas aí eu termino e aí vocês se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa desse tipo, mas depois eu vou ver se eu gravo uma aula para disponibilizar lá, Nossa, mandar, não vou conseguir não, Luana. Não, eu tô sendo aquela pessoa mais sincera do mundo, não vou conseguir mandar a lista. Nem, nossa senhora, eu não tô parando um minuto. Não vou conseguir mandar a lista de treino, não, porque a gente treinou pra caramba, né? As outras partes, vocês podem, eu posso até, nossa, eu tô moída, gente, não tem dia, não tem hora, não. No sábado passado a gente ficou em reunião, foram 2 horas cacetadas de reunião, não tô assim, tá difícil, nossa. Eu não vou ficar prometendo que eu não vou cumprir. Lógico que tá muito difícil. Rodrigo sabe, a mãe dele, sua mãe, então, que é coordenadora, sua mãe deve estar sofrendo. Porque tem dia que, nossa senhora, o negócio é. Nós fizemos exercícios de todas as partes da matéria, né? De todas as partes da matéria. Então, de prescrição, vou colocar uma questão de prescrição? Vou colocar uma questão de prescrição, não sei o que a gente tem. Ó, a gente tem reabilitação, a gente tem medidas de segurança, a gente tem as causas de extinção da punibilidade. Então, assim, tem uma coisa... Não, igual não. Igual não, tá? Questão igual não. Isso não vou fazer, não. Mas, primeiro, olha só, vocês já levam uma vantagem grande, porque eu sempre faço questão de múltipla escolha com 5 opções. E aquelas que vocês odeiam, né? Analise assertiva são corretas. Então, não vai cair questão, as questões vão ser mais diretas, tá? E eu tenho que pensar ainda nessa questão de que eu tenho que conseguir elaborar, a maioria das minhas provas já são todas na quinta-feira. As questões de... Ixi, gente, que eu tô viajando aqui. Eu tenho que corrigir essa trabalhada toda, vocês imaginem. Eu acho que eu tenho 7, 8 turnos. Senhor. Mas eu vou... Nessa distribuição, eu vou perguntar alguma coisa de prescrição, mas alguma coisa assim, em cima do que a gente viu até agora. Não vou pedir nada de complicado, não. Tá? Pois é, Caio, vai ter discursiva. Claro que vai ter discursiva, né, Rodrigo? A gente é obrigada a colocar uma discursiva. Inclusive ontem não vai ter. Eu sou seguidora das regras. Vai sim, tá vendo? Ó, tá inventando aí. Claro que vai ter. É padrão. Tá vendo aí, olha? Ó, o Rodrigo. Gente, olha só o Rodrigo jogando um verde aqui. Eita, Rodrigo. Todas vão ter. Agora, gente, olha só atenção, porque eu tava tentando... A questão discursiva, ela tem 600 caracteres. Vocês podem escrever, né? São 600 caracteres. Eu não sabia, mais ou menos. Eu queria ver quantos caracteres... Como é que é? Vocês não lembram da Marla falando que por conta dos trabalhos ia ter só objetivo? Pode até ser que no começo eu também estava com essa ideia de fazer só objetiva. Só que aí vieram as ordens de São Paulo. Tá? O modelo da prova é essa. Então, com certeza voltou atrás, tá vendo? A discursiva, gente, eu também quero colocar uma questão discursiva, eu tenho que até parar para pensar, conseguir uma discursiva que não seja uma coisa muito, muito direta, que se você responder errado, eu já vou te chegar ali e te meter no zero. Sabe? Eu quero tentar ver se eu consigo fazer uma questão bem em linhas gerais, para que alguma coisa vocês respondam corretamente, né? Vamos pensar. Quem sabe eu posso... Lógico que eu não vou falar, mas a minha ideia é colocar uma questão mais genérica, assim, né? Não vou perguntar uma coisa muito direta, que seja muito assim, se você responder isso, tá certo, se você responder desse outro jeito, tá totalmente errado, né? Pois é, a minha dificuldade é conseguir elaborar essa questão. Por isso que, gente, eu tô com a cabeça esgotada, mas a minha ideia é essa. Não tem jeito, Samara. 2 pontos é muito, mas só que olha só, não tem, eu tô engessada. É isso, a discursiva tem que valer 2 pontos. E nem tem esse negócio de subdividir, não tem nada.
eu tenho que pensar em alguma questão assim, tipo, disserte sobre, sabe? Fale sobre. Porque aí é mais fácil eu conseguir, lógico, né? Não posso chegar e falar disserte sobre reabilitação, aí você vem e me fala sobre prescrição, aí não dá. Mas se eu coloco uma questão, nossa, a professora Marla, como a professora Marla é gente boa, né? Ela é top. Porém, nota redonda, vou fazer não, gente. Já vai estar tranquilo. Como assim é negócio da nota redonda? O negócio da nota redonda eu até falei na... Nota. Eu tô falando de nota redonda, é porque ou é 1 ponto, ou é 2 pontos, ou é 0. Não, olha só, eu falei isso com vocês ontem. Samara, você não prestou atenção nessa parte que eu falei? Prestei! O que eu falei? Que eu ia fazer a minha prova valer 70. Isso! É mesmo, é 70. Não, Entendeu? certo. Sabe por quê? Porque se eu não fizesse a prova valer 70, na dissertativa você tirava 0 ou 1 ou 2. Então, como eu fiz valer 70, você pode tirar 1, você pode tirar 15, você pode tirar 16, 17. E a gente Nossa, sabe perfeito. que essas subdivisões, elas fazem toda a diferença, às vezes, pra você pegar ou não pegar um exame. Entendeu? Por isso que eu até esclareci. Ontem a Aline nem falou, não mencionou muito isso, mas eu fiz a minha prova valer 70 exatamente para na dissertativa eu não ficar engessada. Eu posso te dar 5, que na verdade seria meio ponto, entendeu? Nossa, entendi. Por Nossa, isso que o eu professor fiz. podia seguir assim também. Não Porque sei. eu acho que nos outros vão ser ou é 1, ou é 2, ou é 0. Pois é, então aí que eu achei que era muito extremo. E às vezes eu vou buscar essa diferença. Olha, ficou faltando 1/10. Na múltipla escolha não tem como buscar isso. O sistema vai corrigir, vai me falar que está certo ou errado. Ficou faltando 1/10, 2/10. Não, então peraí, eu consigo mexer na dissertativa, entendeu? Nossa, perfeito. De colocar esse 70 foi para eu ter uma certa margem de discricionariedade para fazer os ajustes que porventura sejam necessários. Lógico que se for muito ponto, o sujeito errou todas as... Aí eu não vou conseguir fazer milagre. Mas... Tá 6 pontos na escrita. Pois é, aí eu não tenho como fazer a questão de 20, mas a minha dissertativa, na verdade, vale 20. Exatamente para eu conseguir dar nota quebrada. Entendeu? Entendi, mas fiquem tranquilos, gente. Na segunda, então, eu espero vocês, eu não vou ficar muito tempo, mas eu espero só para eu dar as diretrizes gerais. E aí eu já vou ter feito a prova, eu já posso falar com vocês, gente, vou perguntar sobre... Vai ter uma questão que eu vou falar de causa de extinção da punibilidade, e eu quero que vocês se foquem em perdão judicial... sei lá, na parte de ação penal, eu vou perguntar sobre princípios da ação penal, por exemplo. Tá? Já ajuda. Uma questão, por exemplo, para eu fazer, de repente, a dissertativa. Eu perguntar, falar assim, fale sobre os princípios da ação penal pública. Por exemplo. Né? É uma questão, assim, genérica. Alguma coisa você vai ter que falar sobre o princípio de ação penal pública. Tá? De repente, eu já dou essa dica quente aí para vocês na segunda, para vocês já irem com mais ou menos esquematizados, tá? Então, na segunda a gente se vê. Mas aí eu não vou ficar demorando, não, porque eu sei que vocês vão ter a prova, vocês vão estar agoniados, enfim. Mas eu fico aqui uma meia horinha, beleza? Beleza. Mas aí eu conto com a presença de todos, porque aí se eu for dar dica de prova, eu não vou postar a prova, não vou postar a aula no YouTube. Eu vou falar para os 60 entrar, professor. Eu vou falar para os 60 que constam lá no grupo entrar. Pois é. Nossa, tem 60 no grupo? Tem 62 pessoas no grupo. Eu recebi 47, 50 e-mails por aí da turma. E aqui entra 30, 35. Não, aqui, temos 26. E no dia da prova, a senhora vai ver. Nunca. E depois o pessoal sempre chega falando assim, nossa, mas aí, olha, tem os alunos que sempre tem umas informações privilegiadas. Claro, tem informação privilegiada quem assiste a aula, né? Né? Mas, enfim, vamos resolver isso. Tem uma galera que tá sumida mesmo. Bom, mas, gente, fiquem tranquilos, tá? Estudem aí. Não, e se você tá com falta, porventura, quem tá com falta comigo, gente, são as faltas que eu lancei
referentes aos meses de fevereiro e de março, quando a gente teve aula presencial, tá? Eu não lancei desde que a gente começou a ter aula online. Então, você olha lá para você ver o mês que você está com a falta. Eu nem tirei esses relatórios, quer dizer, eu gerei os relatórios, né? Então, é por isso. Eu não lancei falta de quem tá presente aqui na aula, tá? Na verdade, eu não lancei, desde que as aulas começaram online, eu gerei os relatórios. Aí eu vejo quem tá, quem não tá, que horas que entrou, que horas que saiu. Agora, eu não lancei essas faltas ainda. Até porque eu quero ver a prova. Porque, de repente, também, se eu for lançar, se eu for levar isso a ferro e fogo, tem uma galera que tá reprovada. Cadê essa aí? Vocês estão falando que a sala tem 60? Pronto, esse povo já tá reprovado por falta. Então, Não, eu também fico impressionada lá, porque eu acho que ativo deve ser uns 50, 40. O resto eu não sei quem é. Não, e essas pessoas desaparecidas são as pessoas mais problemáticas. Que elas depois aparecem pôr na maior banca, né? Cheias de moral. Mas, enfim. Eu que digo. Gente, então, eu não fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Eu não lancei. Mesmo desses nossos alunos desconhecidos, os alunos imaginários, né? Eu não lancei falta desde que a gente começou, tá? Porque eu estou esperando o desempenho na prova. Aí, se a pessoa já tiver um desempenho ruim na prova, já reprova por nota e por falta. Mas a minha ideia é pensar que mesmo os desaparecidos, caso eles reapareçam e façam a prova, façam tudo direito, beleza, tá? Então, segunda-feira eu espero vocês. Samara, qualquer coisa que você precisar nesse meio tempo, pode me mandar mensagem que eu te esclareço, tá? Tá bom, a senhora também Beijo, pode mandar gente. mensagem. Tchauzinho, Beijo. bom final de semana para vocês. A senhora também.